Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Quero só me apresentar. Primeiro agradecer ao pastor, à pastora, né, e aos meus amigos ali que me proporcionaram essa oportunidade de poder estar aqui, compartilhando a palavra. Eu me chamo Vinícius, eu tenho 37 anos, eu sei que não parece, todo mundo acha que eu sou mais novo, mas eu tenho 37 anos, sou casado há quase 5 anos com a Virgínia, que está em Belo Horizonte. Ainda não temos filhos, amém, irmãos? Mas há uma suspeita de a minha esposa estar grávida, então orem por nós, amém? Se Deus quiser, outubro vem o Zulatim, amém, irmãos? E já sou um dos pastores de Lagoinha há mais ou menos 16 anos, estou em Lagoinha há 19 anos, servi na igreja matriz por 16 anos e agora, como disse o pastor, há 3 anos quase estamos em Orlando servindo ali, e é um prazer poder estar aqui e compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que Jesus tem nos ensinado, amém, irmãos? E eu não vim só para compartilhar não, eu vim para receber também, e vim para partilhar, amém? Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, por favor, em Isaías capítulo 64, e se você gostar dessa mensagem, eu tenho um canal no YouTube, chama-se Cristo Vivo, você vai encontrar mensagens como essa, e conteúdo musical também lá, passa lá, se inscreve, compartilha com alguém, amém? Isaías 64, a partir do versículo 1, Isaías 64, verso 1. Isaías capítulo 64, versículo 1 diz, todos acharam? Isaías 64, verso 1 diz, ah, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce, para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperávamos, descesses, e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Mas prosseguindo nós em nossos pecados, tu tirastes. Como então seremos salvos? Somos como um impuro todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como um trapo imundo. Murchamos como folhas, e como vento, as nossas iniquidades nos levam para longe de ti. Não há ninguém que clame o teu nome, que se anime a apegar-se a ti, porque escondeste de nós o teu rosto, e nos deixastes perecer por causa das nossas iniquidades. Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós somos obra das tuas mãos. Não te ires demais, ó Senhor, não te lembres constantemente das nossas maldades, olha para nós, somos o teu povo. Vamos orar, irmãos? Pai Celestial, fala conosco aqui nesse dia, como já te pedimos. Suplicamos que o teu Espírito nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir, e um coração inclinado na tua voz. Pai, a minha oração é para que nessa manhã, a nossa experiência seja como a daqueles discípulos indo para Emaús, que enquanto a palavra é exposta ao nosso coração, pelo poder do teu Espírito Santo, o nosso coração possa ser incendiado, e que os nossos olhos sejam abertos, para contemplar mais do Senhor. Nós te pedimos isso juntos aqui, em o nome de Jesus, e quem crê diga, amém. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta aqui nesse dia, e a minha pergunta é a seguinte: o que é que faz alguém ser especial? Quando eu e você olhamos para uma pessoa, ou olhamos para alguém, e pensamos assim, ou chegamos até a falar, nossa, fulano de tal é especial, o que leva eu e você a chegarmos a essa conclusão? E normalmente nós chamamos especiais pessoas que são dotadas de um talento extraordinário ou de um feito extraordinário. Pessoas que se destacam por um talento, por um dom, por uma habilidade ou por algum feito, a essas pessoas nós chamamos de especiais, nós chamamos de extraordinárias. Eu não sei se você acompanha as notícias, mas ultimamente, tanto no Brasil como nas nações da terra, muitas pessoas que os homens chamam de extraordinárias ou de especiais, estão falecendo. Exemplo, o ano passado, ou ano retrasado, perdão,
um grande jogador do basquete americano, Kobe Bryant, veio a falecer. E por causa dos seus feitos históricos no basquete americano e até da sua habilidade de jogar, as pessoas olhavam para aquele homem e diziam: cara, esse cara é muito especial. Eu não sei se vocês assistiram, né, como eu estou nos Estados Unidos, a gente acompanhou, mas o sepultamento no velório desse jogador, o maior jogador da história dos Estados Unidos, o Michael Jordan, estava ali presente. E ele chorou por causa do falecimento desse jogador, o Kobe Bryant, por quê? Porque eu considerava alguém especial, extraordinário, dotado de feitos diferenciados. O Brasil também tem visto muitas perdas de pessoas que o mundo, as pessoas à nossa volta olham e consideram extraordinárias. O ano passado perdemos aquela cantora Marília Mendonça. Agora há poucos dias perdemos uma outra cantora famosa. E no meio do ano passado, se eu não me engano, perdemos aquele humorista, o Paulo Gustavo. Um humorista que transformou o convívio dele com a sua mãe, a experiência comum de convivência com a sua mãe, em um personagem que acabou indo parar nas televisões, nas telas de cinemas, e fez muita gente rir, muita gente se ficar assim, né, até meio que constrangido. Por quê? Porque ele meio que transformou aquilo que eu e você experimentamos no cotidiano, aquilo que é comum praticamente a todos nós, porque todos nós de alguma forma temos uma experiência, né, às vezes engraçada na convivência com os nossos familiares. Ele transformou isso num personagem e fez muitas pessoas a rirem, fez muitas pessoas a terem uma experiência, né, de se engraçarem com a sua própria vida retratada em uma pessoa. E muitas pessoas ficaram entristecidas com o falecimento desses personagens que eu acabei de dizer para você. Por quê? Porque são pessoas que o mundo olha e chama de pessoas extraordinárias, de pessoas especiais. Eu não sei se você conhece essa história. Quem conta muito isso é o pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele prega uma mensagem dele que ele fala: não desista dos seus sonhos. Mas o primeiro homem que escalou o Monte Everest, eu não vou me lembrar o nome dele aqui, mas a sua primeira tentativa de escalar o Everest, ele fracassou. E ele foi convidado para participar de uma coletiva de imprensa na Inglaterra, para falar um pouco dessa tentativa de escalar a montanha e da sua falta de êxito. E quando ele chegou na coletiva, os jornalistas, para zombarem dele, para o ridicularizarem, tinham colocado uma gravura muito grande do Monte Everest em uma parede, que ele ficaria de frente para ela. E quando esse homem que tentou escalar o Everest entrou na sala e ele viu a gravura, ele percebeu a intenção dos jornalistas e colocarem aquela gravura ali. Ele se sentou na mesa para a coletiva de entrevistas, ele abaixou a cabeça, olhou para aquela figura, abaixou a cabeça novamente, e conta a história que ele olhou para aquela figura para a segunda vez, e ele disse assim: Monte Everest, a primeira vez que eu tentei te escalar, eu fui vencido, mas você já cresceu tudo o que podia crescer, mas eu ainda estou crescendo. E na segunda vez que eu escalar você, eu vou te vencer, porque eu ainda estou crescendo. E conta a história, irmãos, que realmente isso aconteceu. Na sua segunda tentativa, ele escalou o Everest e se tornou o primeiro homem na história a escalar o homem mais alto, a escalar o monte mais alto do mundo. Um feito extraordinário, considerado alguém especial. Pessoas que têm um talento extraordinário, ou se destacam por um feito extraordinário, fazem coisas que outros tentaram fazer ou nem tentaram. Essas pessoas são chamadas de especiais, pessoas extraordinárias. Só que a Bíblia, irmãos, também chama algumas pessoas de especiais. A Bíblia também chama algumas pessoas de extraordinárias. E um dos personagens que o texto bíblico chama de especial e extraordinário é o povo de Israel. Deus chama a nação de Israel de um povo especial, de um povo particular, de um povo diferente dos outros povos da terra. E aí eu pergunto para você essa manhã: o que faz Israel ser especial? O que torna Israel diferente das outras nações da terra? Quando nós olhamos para Israel e percebemos que Israel é especial, o que Israel tem, ou o que Israel faz, ou o que Israel possui para que a faça ser um povo diferente, um povo especial? E a Bíblia vai ser categórica e responder para mim e para você que o que faz Israel ser diferente não é tanto a cultura que ela recebeu ou o seu modo de vida. O que torna Israel diferente dos outros povos e das outras nações é exatamente a presença que Israel carrega. O que torna Israel distinto dos outros povos e das outras nações é a presença de Deus. É a presença de Deus que faz Israel ser diferente, que faz Israel ser especial. Muitas vezes nós temos a tendência de pensar que o que torna Israel diferente é a sua cultura,
é o seu modo de vida, é a sua dieta alimentar, é a sua guarda de um dia especial. Mas, irmãos, a Bíblia é categórica em dizer, o que torna Israel especial e diferente é a presença de Deus. E essa cultura que Israel recebeu, a partir do seu relacionamento com Deus, tem apenas uma única intenção: a intenção de mostrar para os outros povos o quanto esse Deus que Israel serve é especial e é diferente. A cultura é apenas uma maneira de Israel expressar para as outras nações, para as outras culturas, que o Deus a quem ela foi inserida em um relacionamento, esse Deus é especial, esse Deus é diferente. Irmãos, é a presença de Deus que torna Israel especial. Mas sabe o que é interessante? É que com o passar do tempo, Israel começou a pensar que o que a fazia ser especial, o que a fazia ser diferente, não era tanto a presença que ela carregava, mas a cultura que ela havia recebido. Israel começou a pensar assim: não, o que me faz ser especial, o que me faz ser diferente, é o meu modo de vida. Não é tanto a presença que me deu esse modo de vida, mas é apenas esse modo de vida, essa cultura que foi herdada a partir desse relacionamento. E Israel abandonou a presença e se apegou à cultura. Especialmente, há 3 aspectos dessa cultura: a circuncisão, a guarda do sábado e as leis relacionadas à dieta alimentar. Você vê isso claramente no Novo Testamento. Os embates de Jesus com os fariseus eram exatamente relacionados a essas 3 coisas: circuncisão, guarda do sábado e leis relacionadas às dietas alimentar. Israel começou a pensar assim: não, o que me faz ser especial é a minha cultura, é o meu modo de vida. Não é tanto a presença, não é tanto o relacionamento com Deus, mas é essa cultura, é ela que me faz ser distinta dos outros povos. Só que, irmão, preste atenção, só faz sentido carregar a cultura do céu quando você tem um relacionamento com o céu. Só faz sentido carregar a cultura de Deus e a obedecer quando você está em um relacionamento com Deus. Porque o que valida a obediência à cultura é exatamente a relação com Deus, irmãos. Quem abandona a presença, com o passar do tempo também vai abandonar a cultura. E é isso que Israel está experimentando nesse texto. O abandono da presença gerou o abandono da cultura do céu, da cultura de Deus. E porque Israel abandonou tanto a presença quanto a cultura, agora Israel olha para ela e ela se sente alguém seca. É isso que o texto diz. A experiência de Israel agora, ao ter abandonado a presença e ao ter abandonado a cultura do céu, é a experiência de alguém que está se sentindo morrendo. O texto diz que eles se sentem como folhas que estão secando, como folhas que estão morrendo. E aí eu pergunto para você aqui nessa manhã: o que é que você acha que faz com que eu e você sejamos especiais? O que é que você acha que faz com que eu e você sejamos diferentes, irmãos? Você acha que é o lugar que nós frequentamos todo domingo? A roupa que nós vestimos? O modo distinto de vida que nós recebemos? Não, irmãos, o que faz a igreja ser especial e o que faz cada cristão ser especial é exatamente a presença de Deus. É a presença de Deus na minha vida e na sua vida que nos torna especiais, que nos torna diferentes. Irmão, Jesus foi categórico em dizer isso. Ele disse para os seus discípulos: não se ausentem de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus sabia, irmãos, que apenas ter uma cultura não seria suficiente para transformar o mundo. O poder para transformar o mundo, irmãos, não está na cultura que recebemos, mas na presença que carregamos. É essa presença que nos dá capacidade para mudarmos a realidade do mundo que está à nossa volta, queridos. Alguém está comigo aqui esse dia, pelo amor de Deus? É a presença, irmãos. É esse relacionamento particular, em que eu e você fomos inseridos por causa do sacrifício de Cristo. É isso que faz a diferença, é isso que transforma a nossa vida, é essa realidade que muda o mundo à nossa volta. Só que, irmãos, muitas vezes, como Israel, nós começamos a pensar que o que muda a nossa história, o que nos dá poder para transformar o mundo, não é tanta presença que carregamos, mas é a cultura. Nós começamos a pensar assim: não, o que me faz ser diferente é a roupa que eu uso, é os lugares que eu frequento, é a forma distinta de eu viver, é isso que me faz ser diferente e especial. E nós abandonamos a presença para nos apegarmos a uma cultura, porque nós pensamos que é essa cultura, é esse modo de vida que faz a diferença. Só que, irmãos, preste atenção, assim como Israel, a obediência à cultura só faz sentido no relacionamento com a presença.
A obediência a esse modo de vida herdado por Deus só faz sentido se nós estivermos em um relacionamento estreito com Deus. É por isso, irmãos, que muitas vezes nós vemos as pessoas abandonando a cultura do céu. Por quê? Porque a obediência a essa cultura só faz sentido se nós estivermos em um relacionamento íntimo com Deus. Pessoas que estão abandonando esse relacionamento, não faz mais sentido viver essa cultura, irmãos. Não faz mais sentido jejuar, não faz mais sentido orar, não faz mais sentido ler a Bíblia, não faz mais sentido ser generoso, não faz mais sentido estar na comunhão, arrependimento de pecados. Tudo isso, irmãos, passa a não ter mais sentido para alguém que não está mais em um relacionamento íntimo com a presença. E sabe o que acontece? A nossa experiência é a mesma experiência do povo de Israel. Nós começamos a sentir que nós estamos murchando, que nós estamos secando. E sabe o que é interessante? É que muitas vezes nós atribuímos a essa sequidão emocional ou espiritual aos problemas da vida. A gente diz assim: não, eu estou secando, Zulato, por causa dos problemas. Eu estou secando por causa das tribulações. São as grandes adversidades que eu estou passando que estão me tornando uma pessoa seca, emocionalmente ou espiritualmente. Mas sabe o que é interessante, irmãos? A Bíblia é categórica em dizer para mim e para você que nenhum desses problemas tem a capacidade de nos secar emocionalmente ou espiritualmente se as nossas raízes estão colocadas firmemente no leito das águas vivas. Não é interessante isso? Olha a experiência de Paulo, irmãos. Romanos 8, 28, o apóstolo Paulo diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Porque os que de antemão Deus conheceu, Deus também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. E aos que Deus chamou, a esses justificou, e aos que justificou também glorificou. E o que nós vamos dizer, irmãos, a respeito dessas coisas? Se Deus é por nós, quem é que vai ser contra nós? Não foi Ele, irmãos, que não poupou o seu próprio Filho e antes o entregou, como não nos dará, juntamente com Ele, de graças todas as coisas? Quem é que vai tentar acusação contra aquele que é escolhido de Deus? Não é Deus quem te justifica? Quem é que pode nos condenar? Não foi Cristo quem morreu por nós? Não é Ele quem ressuscitou? Não é Ele quem está à direita de Deus? Não é Ele quem intercede por nós? E quem é que pode nos separar do amor de Cristo? A fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, considerados como ovelhas que caminham na direção do matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem poder, nem altura, nem qualquer outro elemento da criação será capaz de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você conhece alguém, irmão? Pode aplaudir o Senhor. Você conhece alguém que passou mais luta do que Paulo? Você conhece alguém que sofreu mais pela causa do Evangelho do que o próprio Paulo? Mas é impressionante, irmãos. Apesar do apóstolo Paulo ser esse homem que experimentou muitas aflições pela fé que carregava, ainda assim, esse Paulo olha e diz: nada disso tem poder de influenciar a minha vida, porque as minhas raízes estão firmes no solo do maravilhoso amor de Deus. Irmãos, muitas vezes nós secamos, não é a respeito dos problemas ou por causa dos problemas. Nós secamos, irmãos, porque as nossas raízes não estão mais onde deveriam estar. Salmo de número 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer, obrigado, santo varão, eu transpiro bastante. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas correntes, que estende as suas raízes para o ribeiro, e mesmo quando o tempo muda, as suas folhas não murcham. Ou como diz o profeta Jeremias no capítulo 17: maldito é o homem que confia no homem, faz a carne mortal o seu braço, aparta o coração do Senhor. É como um arbusto no meio do deserto, não vê a prosperidade, não experimenta o bem do Senhor. Mas bem-aventurado o homem cuja a força está no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas correntes, que estende as suas raízes para o ribeiro, e mesmo quando o tempo muda, as suas folhas não secam. Irmãos, a nossa sequidão tem a ver com o distanciamento da presença. O apego à cultura, irmãos, não é suficiente para nos tornar distintos, especiais. É necessário uma volta para a presença de Deus.
E assim como Israel, quando nós nos apegamos apenas à presença e esquecemos o relacionamento, o sentimento é exatamente esse: parece que tem alguma coisa errada. E consequentemente haverá um abandono da cultura, porque ela só faz sentido no relacionamento com a presença. E a consequência desse segundo abandono é exatamente o estado de sequidão. O texto diz que Israel sente como se estivesse secando. Ela sente como se estivesse murchando. Parece que a vida está indo embora. Parece que a vida não está mais presente ali. E o texto diz que o profeta olha para essa realidade e ele reconhece: só existe uma forma dessa situação ser transformada. Ele olha para esse estado de sequidão em que a nação se encontra e ele percebe: só existe uma forma dessa realidade mudar. E que forma é essa? É se nós formos visitados pela presença de Deus. É assim que ele começa esse capítulo. Ele diz: ó Deus, se o Senhor fendesses os céus e descesses. A solução para esse estado de sequidão, irmãos, é exatamente uma visitação extraordinária da presença de Deus. Agora preste atenção, porque esse clamor, irmãos, remete a um momento muito importante da história de Israel. Porque existe um momento particular em que Deus disse ao povo de Israel que ele desceria para provocar mudança na história desse povo. E a pergunta é: quando é que Deus disse que ele desceria para que a história do povo fosse transformada? Deus disse isso no contexto do Êxodo. Quando Deus virou para Moisés e disse: Moisés, eu vou descer e eu vou libertar o meu povo. Eu vou descer, Moisés, e através das suas mãos eu vou trazer libertação para o meu povo. Irmãos, em outras palavras, o que o profeta Isaías está clamando é o seguinte: Deus, nós precisamos de um novo êxodo. Deus, nós precisamos, pelo amor de Deus, gente, Deus, nós precisamos experimentar uma nova intervenção extraordinária e sobrenatural de Deus para a nossa vida. Deus, nós precisamos mais uma vez que o Senhor desça, que o Senhor rasgue os céus e venha na nossa direção, porque só assim a nossa vida será transformada, só assim a nossa história será mudada, só assim realmente nós voltaremos a experimentar da vida que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nós precisamos de um novo êxodo, nós precisamos de uma intervenção extraordinária do Senhor. Nós precisamos que o Senhor fenda os céus e desça um novo êxodo. Só que, irmãos, apesar de o profeta reconhecer que eles precisam de uma ação extraordinária de Deus, que rasgue os céus e desça sobre o povo, para que o povo possa novamente experimentar de um novo êxodo, para que seja levado para o lugar de onde nunca deveria ter saído, o profeta olha para isso, ele clama por isso, mas ele reconhece que eles não merecem isso. Ele diz assim: Deus, nós não merecemos isso. Porque o Senhor se volta na direção daqueles que são justos, daqueles que praticam a justiça. Mas e nós? Ele diz: nós somos como um imundo. Todos os nossos atos de justiça se assemelham a trapos de imundícia. Não há ninguém que clame a Ti. Não há ninguém que volte o rosto na sua direção. O profeta sabe: Deus, nós precisamos usar uma palavra contemporânea, nós precisamos de um avivamento, nós precisamos de um despertamento espiritual que vai mudar a nossa história, que vai nos levar de volta para a presença, nos tirar desse contexto de sequidão e nos levar de volta para os rios do Senhor. Mas Deus, nós não merecemos isso, porque o nosso estado não é o estado de alguém que busca o Senhor, que se volta para o Senhor, não, é o estado de alguém que vira as costas para o Senhor, que está praticando a maldade, que está praticando aquilo que é impuro, aquilo que é injusto. Os irmãos sabem o que é o trapo de imundícia, sim ou não, irmãos? Irmãos, o texto diz que o profeta olha para os atos de Israel e ele diz: os atos de Israel se parecem com trapos de imundícia, com o objeto que as mulheres usavam naquele tempo para conter o seu fluxo menstrual. É isso que se parece os atos de justiça dessa nação, sujos, impuros, incapazes de produzir aquilo que só Deus pode produzir, os tornando imerecedores daquilo que Deus pode fazer. Mas, irmãos, apesar de o profeta reconhecer que eles não merecem, apesar de ele reconhecer que os atos deles não podem produzir aquilo que só Deus pode produzir, ele clama pela misericórdia de Deus. Ele diz: Deus, nós não merecemos, Deus, os nossos atos não nos empurram nessa direção,
mas para onde nós iremos? O Senhor é o nosso Pai. Para onde nós iremos? O Senhor é o nosso oleiro. Irmãos, todos vocês aqui que são papais, eu estou nessa jornada, amém, irmãos? Se Deus quiser. Mas, irmãos, todos aqui que são papais talvez já experimentaram disso aqui na sua vida. Você sabe que o seu filho fez algo que o conduz a uma jornada de ele não merecer aquilo que ele precisa. Mas aí o seu filho vem na sua direção e você, obviamente, não o exclui da correção que ele precisa. Mas, irmãos, o coração de um pai a respeito de um filho não é tomado apenas do senso de punição, é tomado também a respeito do senso de misericórdia. O pai olha para o filho e ele, sabendo que aquele filho é seu, o pertence, ele não dá a ele apenas aquilo que ele merece, mas também aquilo que ele precisa. É isso que o profeta está clamando: Deus, nós merecemos a sua justiça, mas precisamos daquilo que não merecemos. Deus, nós precisamos do teu juízo, mas carecemos da sua misericórdia. Então olha para nós, não apenas como um juiz, mas olha para nós como um pai, e concede-nos aquilo que precisamos, mas não merecemos. Concede-nos o teu favor pela ação da tua misericórdia. A tua misericórdia. Irmãos, é isso que nós precisamos. Talvez eu e você estejamos nesse estado de sequidão, exatamente pelo abandono da presença. E, irmãos, o que trará de volta essa ação extraordinária de Deus sobre a nossa vida, que mudará a nossa história, não é o nosso merecimento, mas é exatamente a graça e a misericórdia de Deus, o que nos conduz a esse lugar, aonde o Espírito Santo pode agir na nossa história e nos levar de volta para o lugar de onde nunca deveríamos ter saído. É exatamente a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso Pai. Nós somos como barro nas tuas mãos. O texto vai se concluir dizendo o seguinte: o profeta diz: Deus, desde os tempos antigos, não o último versículo, né? Mas a forma como eu estou expondo aqui o texto. Deus, desde os tempos antigos, nunca se viu, nem se ouviu, e nem se falou a respeito de um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Irmão, se a razão da nossa sequidão é exatamente o nosso abandono da presença, e a única coisa que pode nos restaurar desse estado de sequidão é uma ação extraordinária de Deus, por causa da sua misericórdia e não por causa dos nossos méritos, a pergunta é: o que é que eu e você podemos fazer a respeito disso? O que é que eu e você podemos fazer a respeito dessa misericórdia que precisamos receber e não merecemos? O profeta diz: a única coisa que nós podemos fazer é esperar. Desde os tempos antigos, não se viu, e nem se ouviu, e nem se falou a respeito de um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Só que, irmão, preste atenção, existem dois tipos de espera. Existe a espera passiva e existe a espera ativa. O que é a espera passiva? A espera passiva é a acomodação. É quando literalmente alguém se senta para que ele possa esperar. Isso é acomodação. A palavra espera usada pelo profeta aqui não sugere uma espera passiva, sugere uma espera ativa. E o exemplo que eu posso dar para você de uma espera ativa é a espera de um garçom. Já viu um garçom quando ele se aproxima da mesa? O garçom se aproxima da mesa e ele fica ali aguardando, esperando, até que a pessoa que está sentada à mesa dê a ele a ordem de comando para que ele possa executar. Esse é o tipo de espera, irmãos, que o texto está propondo. É a espera ativa de Maria, que ao receber a visita do anjo, ouve o anjo dizer para ela: salve agraciada, o Senhor é contigo. Você é bendita entre as mulheres, Maria, porque Deus te escolheu para ser a mãe do Salvador do mundo. Maria olha para o anjo e diz: eu? Como que isso pode acontecer? Se eu ainda sou virgem?
E o anjo responde para ela: descerá sobre ti o poder do Altíssimo, e ele te cobrirá com a sombra dele, pelo que o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. A pergunta é, irmãos, o que Maria podia fazer para que Jesus fosse gerado no seu ventre? Nada. Ela podia fazer apenas uma coisa: que se cumpra em mim conforme a palavra do Senhor. Ela se colocou numa posição de uma espera ativa. Ela se colocou no lugar onde ela estava disponível para aquilo que Deus poderia fazer, para aquilo que apenas o Espírito Santo poderia produzir no seu ventre. E é essa a espera que o texto está propondo. A espera de alguém que aguarda nessa posição, até que Deus venha e transforme a sua história. Até que Deus venha e mude a sua vida, e o encha com a sua presença, para que ele possa ser transformado. Irmãos, que lugar é esse em que eu e você esperamos em uma espera ativa? Que lugar é esse que eu e você nos colocamos para que essa ação extraordinária de Deus possa acontecer e transformar a nossa história? Irmãos, o único lugar que eu e você podemos nos colocar nessa espera ativa é no nosso lugar de oração. Porque, irmão, presta atenção, a oração não tem poder para mudar a história de ninguém, mas o Deus que age por meio da oração tem poder de mudar todas as coisas. A oração em si mesma não tem poder para mudar a história de ninguém. Outros credos e religiões oram, irmãos. Qual é a diferença da nossa oração para a oração desses outros povos, para a oração dessas outras seitas e dessas outras religiões? É que nós oramos ao Deus vivo e verdadeiro, que está vivo e que pode agir na nossa história, que pode intervir, que pode transformar todas as coisas. É a Ele que nós oramos, é a Ele a quem nós buscamos. Então, quando eu e você nos colocamos nesse lugar de uma espera passiva, no lugar de oração, nós estamos nos colocando nesse lugar onde podemos experimentar daquilo que só Deus pode fazer e que nós não podemos produzir. Mas eu quero encerrar dizendo algo bem interessante aqui. Essa expressão, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu e jamais penetrou no coração do homem, foi usada por um outro escritor bíblico. Você sabia disso? Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, o apóstolo Paulo diz: aquilo que o olho não viu, e aquilo que o ouvido não ouviu, e aquilo que jamais penetrou no coração humano, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que a espera do profeta Isaías, ela acabou. Por quê? Porque aquilo que Isaías aguardava por uma nova descida de Deus, intervindo na história e mudando todas as coisas, ela já aconteceu em Cristo Jesus. Quando Cristo fendeu os céus, desceu na história, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando Cristo fendeu os céus, irmãos, eu e você ganhamos a possibilidade de voltarmos para esse lugar onde a presença de Deus pode nos encher e a nossa vida pode ser transformada. Mas, irmãos, não apenas Cristo fendeu os céus, mas Ele vai fender os céus novamente. Ele vai transformar a história novamente, estabelecendo definitivamente o reino de Deus, porque mais uma vez os céus serão rasgados por Cristo, quando Ele voltar naquele glorioso dia, para que eu e você possamos estar eternamente com Ele. O que é que faz você ser especial, irmão? O que é que faz você ser diferente? Você acha que é o tanto de teologia que você conhece? Você acha que é o tanto de teologia que você conhece que faz você ser especial, faz você ser diferente? Você acha que é o tanto de conhecimento que você tem na sua cabeça que faz você ser especial, faz você ser diferente? Irmãos, o que torna um cristão, o que torna a igreja especial é a presença de Deus. É essa presença que muda a nossa vida, muda a nossa história e nos dá poder para transformarmos o mundo à nossa volta. Eu digo para você nesse dia, se você está aqui, ou quem sabe pela internet, sentindo essa experiência de um cristão que está seco, talvez você não tenha mais lágrimas nos seus olhos, irmão. Talvez você fale o nome de Jesus e isso nem desperta mais emoção em você. Você vem para o culto e o culto para você é mais um culto. É a cultura, irmão. Você já se adequou à cultura, mas a pergunta não é o quanto você está adequado à cultura dos crentes. Talvez você fale até o crentez, amém? Porque os crentes têm um idioma próprio, você sabia disso? Talvez você já fale até o crentez. Você fala glória a Deus, você fala aleluia, você fala oh, vaso, amém? Não sei se vocês falam vaso, né? Mas você já está habituado, a cultura já faz parte da sua vida. Mas a pergunta não é o quanto da cultura você tem, é o quanto da presença está aí com você.
é o quanto da presença você tem experimentado. E talvez o seu sentimento de sequidão é exatamente por causa desse. Eu quero dizer para você, Deus quer visitar o seu coração nesse dia. Ele quer visitar você. O céu já foi fendido. Nós já podemos ter essa experiência de sermos visitados pela graça de Deus, de sermos visitados pela glória de Deus. Irmão, preste atenção, a igreja de Atos impactou a história, não é porque ela estava cheia de conhecimento, cheia de intelecto, não tem nada contra isso. Irmão, eu já fiz 3 seminários de faculdade de teologia, então eu acho que eu sou alguém que eu gosto de estudar. Mas irmãos, o livro de Atos mostra uma igreja que impactava e transformava a história, não por causa do quanto conhecimento tinha, mas porque estava empoderada pelo poder do Espírito Santo. O livro de Atos pode ser chamado os atos do Espírito, os feitos do Espírito. É isso que nós precisamos, irmãos. Nós precisamos mais da presença de Deus. Essa presença tem poder de transformar a nossa vida, tem poder de transformar a cidade, tem poder de transformar a nossa família. Ela é capaz de alterar o nosso relacionamento conjugal, nosso relacionamento com os nossos filhos. Ela tem poder de alterar o nosso relacionamento no ambiente de trabalho, o ambiente com a cidade, irmãos. A presença de Deus tem poder para fazer isso. Você crê nisso, querido? Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor? Eu quero que você feche os seus olhos, por favor. Eu queria que você se perguntasse nesse dia: o que eu tenho pensado? O que eu acho que tem me feito ser alguém especial? O que eu acho que me faz ser distinto das outras pessoas? Pai, nesse dia nós estamos aqui, juntos como tua igreja. E Senhor, quantas vezes nós não somos como aqueles fariseus, habituados a uma cultura, e muitas vezes a presença, o próprio Filho de Deus está passando diante de nós, mas nós estamos tão apegados à nossa cultura, que nós deixamos a presença passar, Senhor. Jesus estava andando diante daquele grupo religioso, o próprio Deus encarnado, mas tão habituados à sua cultura, aqueles homens preferiam se apegar ao seu status religioso, do que se render à presença de Deus, ao próprio Filho de Deus que estava ali. Senhor, nós não queremos ser assim, nós não queremos ser assim, Senhor. Nós reconhecemos aqui nesse dia, que o que nos faz diferentes e especiais é a tua presença, Senhor. É a presença do teu Espírito em nós, é a tua graça em nós. Sem ela nós não somos nada, Senhor. Sem ela nós não somos nada. Não importa o quanto da cultura absorvemos, sem a sua presença nós não somos nada, Senhor. Por isso nós estamos aqui, juntamente com o profeta Isaías. Nós estamos aqui nesse dia, juntamente, Senhor, com esse texto, clamando: rasgue os céus e desce sobre nós. Envia a tua graça sobre nós mais uma vez. Nos deixa experimentar mais uma vez da presença do teu Espírito. Nos deixa mais uma vez experimentarmos do toque da tua graça. Tira, Senhor, de nós os lugares de sequidão. Deixa o teu rio fluir dentro do nosso coração. Deixa o teu rio fluir dentro da nossa alma. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos aqui nesse dia. Aviva-nos aqui nessa manhã. Aviva-nos aqui nessa casa. Onde alguém ouvir essa palavra, Senhor, alguma outra vez pela internet, aviva, Senhor. Traga-nos de volta para o lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Traga-nos de volta para a tua presença, Senhor. Traga-nos de volta à comunhão contigo, ao se render ao Senhor. Traga-nos de volta a esse lugar, Senhor. Você pode levantar suas mãos. Vamos adorar o Senhor nesse dia. Vamos adorar o Senhor. Levanta suas mãos a Ele. Levanta suas mãos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei.
para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino, Deus, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A igreja canta. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, teu reino, Deus, teu reino é sempre eterno. A tua igreja te adora, Deus. A tua igreja te adora. Teu reino, Deus, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Vamos dizer: eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só as vozes.
Só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta. Cante, eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta. Com seus olhos fechados, se você puder, dê a mão a essa pessoa que está do seu lado. Vamos orar uns pelos outros. Antes de nós encerrarmos esse tempo aqui essa manhã, dê a mão a esse irmão que está do seu lado. Se você tem liberdade de fazer isso, levante a mão dele o mais alto que você puder e vamos orar uns pelos outros. Comece a orar por essa pessoa que está pertinho de você. Deixe a presença do Senhor visitar a sua vida nesse dia. Deixe a presença do Senhor visitar a sua alma essa manhã. Sim, Jesus, sim, Jesus. Vamos, igreja, vamos. Dê lugar ao Espírito Santo aqui esse dia. Dê lugar ao Espírito Santo aqui nesse dia. Sim, Senhor, sim, Senhor. Move no nosso meio, Espírito Santo de Deus. Vamos, igreja, vamos, ore, vamos. Levante a sua voz. É a presença dEle que faz a diferença. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, oh, oh. Espírito Santo, Espírito Santo. Vamos. Dê lugar ao Espírito Santo. Deixa Ele tocar a sua vida nesse dia. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Seus olhos fechados, coloque as suas duas mãos sobre o seu coração, por favor. Eu quero que você ore comigo nesse dia dizendo: Senhor Jesus, diga, nesse dia eu abro o meu coração. Diga, e eu te entrego a minha vida. Diga, Jesus, eu reconheço que sou um pecador, que preciso de Ti. Diga, por isso, nesse dia, recebe a minha vida. Eu reconheço, Tu és o único Senhor e o único Salvador. Ore também dizendo: e eu, Jesus, que um dia andei nos teus caminhos, mas eu me desviei. Diga, nesse dia, arrependido, eu volto, na certeza de que o Senhor me recebe. Seus olhos fechados, suas duas mãos sobre o seu coração. Se você está aqui nesse auditório e fez essa oração pela primeira vez dizendo: Jesus Cristo, eu te entrego a minha vida, eu reconheço, Tu és o único Senhor e o único Salvador. Ou quem sabe você está aqui, você orou dizendo: eu quero voltar para Jesus hoje. Eu preciso voltar para a presença de Jesus hoje. Eu quero muito orar com você, eu quero muito orar por você. Se você está aqui e fez essa oração pela primeira vez dizendo: eu quero entregar a minha vida a Cristo. Ou você diz: eu quero voltar para Jesus hoje. Levanta uma das suas mãos, eu quero conhecer você e quero orar por você. Levante bem alto. Se você está aqui nessa manhã e diz assim: eu quero entregar minha vida a Cristo,
Ou você diz: eu quero voltar para Jesus. Levanta bem alto uma das suas mãos. Eu quero conhecer você, eu quero orar com você, quero orar pela sua vida nesse dia. Pai, muito obrigado pela tua palavra que foi semeada, que ela produza fruto em nós, a 30, a 60 e a 100 por um. Nós te agradecemos nesse dia, em o nome de Jesus. E quem crê diga, você pode aplaudir o Senhor, querido. Glória a Deus.